Bom, estamos de volta com o nosso Notícias do Dia. Olha, gente, você quer doar sangue, mas não sabe direito o que fazer e como fazer? Confira na matéria a seguir. Gostaria de saber qual o peso e a idade para se doar sangue. Vitor, o peso mínimo é 50 quilos descontando o vestuário. A idade, ela gira em torno no limite, de 16 a 69 anos, com algumas ressalvas. 16 e 17 anos, por serem menores de idade, precisam estar ou acompanhados do responsável legal ou precisam trazer uma autorização do responsável legal com firma reconhecida em cartório. Isso é para toda vez que o jovem se candidatar à doação. Idosos precisam ter começado a doar antes dos 60 anos, porque aí o organismo já vai entender o que é a doação de sangue para que ele continue doando até os 69. Eu queria saber se pode doar sangue todo mês. Ou de quanto em quanto tempo pode doar sangue? Yara, a legislação do Ministério da Saúde coloca que homens podem doar a cada 2 meses e, no limite de 12 meses, terem no máximo 4 doações, e mulheres podem doar a cada 3 meses e, no intervalo de 12 meses, terem no máximo 3 doações. Por que dessa distinção? Porque mulheres menstruam. Então, por nós perdermos mais ferro, nós levamos um tempinho a mais para recuperar isso. Quais as doenças que impedem a doação de sangue? Cristiane, algumas doenças impedem temporariamente para a doação de sangue. Outras em caráter definitivo, como por exemplo, quem tem diabetes e quem já teve ou tem câncer. Mas como existe um rol muito grande de doenças ou de infecções, nós achamos melhor que os candidatos venham para o Hemocentro, porque eles vão ser avaliados por um enfermeiro ou por um médico para poder orientar em relação a isso. Quem tem piercing e tatuagem pode doar sangue? João Pedro, quem acabou de fazer um piercing ou uma tatuagem fica inapto por 12 meses. Bom, se for um piercing, por exemplo, na língua, aí a pessoa vai ficar inapta enquanto tiver o piercing, a menos que a pessoa retire o piercing, aguarde 12 meses para poder vir doar. Aproveitando, quem já teve hepatite B e C não pode doar mais. Hepatite A, antes dos 10 anos, se a pessoa tiver contraído antes dos 10 anos, é aquela hepatite da alimentação, a mais branda. Pode vir doar. Se tiver sido depois dos 10 anos, a pessoa precisa trazer um exame laboratorial comprovando os anticorpos pra gente e aí a gente libera. Quem fuma, quantos dias que tem que ficar sem fumar para doar sangue? Márcia, quem fuma cigarro comum fica inapto para doação 2 horas antes e 2 horas depois. É uma medida de precaução pós-doação, é uma orientação nossa, né? Narguilé fica inapto por 12 meses. E bebida alcoólica, pelo menos 12 horas antes da doação, evitar, e 12 horas depois também. Pelo menos, vai depender do volume ingerido. Eu gostaria de saber se é possível doar sangue amamentando. Rainiele, mulheres que estão amamentando nos primeiros 12 meses não podem doar. Após os primeiros 12 meses, podem. E gostaria de saber qual é o melhor horário para fazer doação. Avelar, hoje para doação de sangue as pessoas precisam vir bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite, ou seja, jejum em hipótese alguma. Se você preferir vir pelo turno da tarde, a gente pede para que a pessoa almoce e dê um intervalo de 2 horas do almoço para não prejudicar a digestão. E, gente, eu costumo brincar, aquele PF básico brasileiro, um arroz, um feijão, uma carne grelhada ou assada, nada de ovo frito e saladinha, tá bom? Como é que a gente faz para tirar sangue? Se precisa de muito sangue, se é pouco que a gente tira. Se a gente, ao doar sangue, aquele sangue que a gente vai doar, realmente, se ele precisa ser examinado para saber se a gente tem alguma doença. Então, essa é a minha dúvida. Zélia, a gente coleta de 410 a 470 ml de sangue, ou seja, não dá nem meio litro de sangue. No momento da coleta, a gente vai retirar de 3 a 4 tubos de sangue para fazer os exames sorológicos e os imunohematológicos. A gente precisa saber se o doador é O, A, B, positivo ou negativo, e os sorológicos incluem HTLV, HIV, Chagas, sífilis e hepatites B e C, que são doenças transmissíveis pelo sangue.
Se os nossos exames detectarem uma positividade para esses exames, para essas doenças, a gente vai descartar a bolsa e vai informar o doador sobre o ocorrido. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Viu, Macir? Isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Muito importante você aí que possivelmente tem o interesse também de doar sangue, gente. Então, claro, vá se preparando aí, vai lá doar sangue. O Hemominas aqui de Sete Lagoas fica na Avenida Doutor Renato Azeredo, 1170, no bairro Dante Lanza, aqui em Sete Lagoas, tá ok? O horário de atendimento lá é de 9 da manhã até às 20 horas, até às 8 horas da noite, tá ok? E no dia 27 de novembro, na semana que é comemorado o aniversário de Sete Lagoas, uma grande festa promete movimentar a cidade. O Bike Rock Beer, organizado pela iPedal... Puta que pariu, que porra que é essa? O pedal? Ah, beleza, vamos de novo. Se fosse ao vivo, já tinha. Bom, gente, importantíssimo, então, você aí que tem interesse em doar sangue, né? Aqui em Sete Lagoas, nós também temos o nosso Hemominas aqui, que fica na Avenida Doutor Renato Azeredo, 3170, no bairro Dante Lanza, aqui em Sete Lagoas. O horário de funcionamento de 9 da manhã até às 20 horas. Faça esse ato de amor à vida. Gente, no dia 27 de novembro, na semana que é comemorado o aniversário de Sete Lagoas, uma grande festa promete movimentar a cidade. O Bike Rock Beer, organizado pela Upedal Aventuras e oferecido pela Motoarte Ciclovia. O evento solidário em prol do Hospital Nossa Senhora das Graças espera reunir cerca de 300 ciclistas para enfrentar trilhas em circuitos de 20 a 40 quilômetros. Após a chegada, tanto os atletas quanto o público, em geral, poderão curtir uma grande festa. O Chopp Kruger Beer, tendas de alimentação e shows com diversas bandas prometem embalar um dia de muita diversão. A proposta do evento passa ainda pela arrecadação de donativos para o Hospital Nossa Senhora das Graças. Cada ciclista inscrito, ao retirar o seu kit, deve entregar 2 litros de leite que serão doados para a instituição. Além disso, o público também será convidado a colaborar doando 2 litros de leite para ter acesso ao evento, e parte da renda da venda de bebidas e alimentos também será destinada para o hospital. A festa acontece na Praça Dom Carlos Carmelo Mota, no dia 27 de novembro. As inscrições, que custam R$30, mais 2 litros de leite integral, podem ser feitas na Motoarte Ciclovia, que fica na Avenida Antônio Olinto, 1412, no centro, ou pelo site upedal.com.br. Grande iniciativa aí, né? Evento esportivo. E esporte, gente, é com o nosso grande amigo Guilherme Correia. Fala, Paulo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Fala, pessoal de casa. Não teve rodada esse final de semana no Campeonato Brasileiro. Finalzinho de semana mais foi ameno demais, né? Sem graça demais esse final de semana. Sábado, domingo sem futebol, não é futebol, não é futebol, né, não é final de semana. Não é final de semana. E a seleção brasileira jogou na quinta-feira, Paulo. Ganhou da Argentina por 3-0. Que jogão da seleção brasileira, que teve o respeito de volta, Paulo. O Tite até falou na entrevista coletiva também que agora parece que a seleção tá voltando. Já tinha respeito, mas precisava recuperar, né, Paulo, com um bom futebol. Ainda é muito cedo pra gente falar que a seleção voltou a ser aquela seleção, porque apenas enfrentou a Argentina, que vive uma crise também no futebol lá também, muita corrupção dentro da Federação Argentina de Futebol. Vimos o Messi desolado na quinta-feira, não conseguiu jogar o futebol que tem. A seleção passa por uma crise mesmo, Argentina. Tem os gols aí do jogo entre Brasil e Argentina. Vamos acompanhar, vamos lá. O primeiro gol foi marcado. Vamos colocar os gols aí pra gente, por favor, Daniel. Foi marcado pelo Felipe Coutinho, que joga no Liverpool. Paulo, de 10 chutes que ele faz no futebol inglês,
ele acerta os 10. Ele bate muito bem de fora da área. O Felipe Coutinho, que joga muita bola. Belo gol, hein? E tem que ser titular da seleção brasileira e vencendo e vem desconcertando aí na seleção. E golaço, hein, Paulo? Com aí ele certeza, abriu o placar. olha pra você ver o segundo gol foi pelo Felipe Coutinho, o primeiro. O segundo gol foi marcado pelo Neymar. É bom ver o Neymar jogando bola, voltando a ter com alegria, né? Isso, com alegria pela seleção brasileira, Paulo. E o terceiro foi marcado pelo Paulinho. O Paulinho que jogou no Corinthians e agora joga no futebol chinês. Esse foi o do Neymar, Esse foi o gol do Neymar. Esse foi o gol do grande Neymar. passe do Gabriel Jesus. Essa dupla que tá fazendo bem, que é o Neymar e o Gabriel Jesus, jogando fino da bola na seleção brasileira. Aí o gol do Neymar. Olha, começa a criar aquela expectativa para um bom futebol do Brasil, né? Porque não jogou contra nenhuma seleção pereba, não, né? Como eu te disse, Paulo, a Argentina não vem de bons resultados na Copa, nas eliminatórias da Copa, vem passando por uma crise até mesmo na federação. Mas é a Argentina. Mas é a Argentina, já é um gostinho de quero mais. A imprensa falou que já estava se redimindo do 7-1. Não está se redimindo do 7-1 ainda não. A seleção tem que melhorar muito ainda. Mas já foi um teste de fogo bacana que ganhamos a Argentina por 3-0. Aí o terceiro gol marcado pelo Paulinho. O Paulinho tinha errado um gol antes, Paulo, mas aí agora ele se recuperou. E Paulinho também que jogou no Corinthians, né? Não sei onde é que ele tá jogando agora. Ele joga no futebol chinês. E ele é muito contestado aí pelos críticos aí, jornalistas. O que me chamou a atenção também, Guilherme, foi a forma como o povo mineiro, né, a torcida mineira, recebeu o treinador Tite. O Tite foi ovacionado, oleu lá, Tite, né? Interessante. Tite. E ele legal. Que não fez um trabalho muito bom no Atlético, muitos condenam ele por ter caído com o Atlético, ter feito o Atlético ir para a segunda divisão. E ele falou após o jogo, e vamos ver o Tite falando um pouquinho aí, galera. Tite, boa noite. Dentre os vários gritos entoados pela torcida aqui no Mineirão, o campeão voltou. A partir de uma vitória por 3-0, a gente pode afirmar que o respeito voltou à seleção brasileira? O respeito já tinha antes. O respeito já... A história toda e o peso que eu tenho de estar aqui numa cadeira onde grandes técnicos permaneceram, os atletas de estar com uma camiseta com a história que tem no Brasil, já é o peso, já tinha antes. Então, a gente tem, e são 5 jogos sob o meu comando, a gente tem muito discernimento. Ficar feliz, sim, estou feliz. Está contente? Estou contente. Estou satisfeito com o desempenho? Estou satisfeito com o desempenho. Mas são etapas de construção para uma classificação para o Mundial. E essa equipe crescer. Saber sofrer como teve no início, retirar vantagem, mas tem ainda bastante aspectos a evoluir. Falei da flutuação do Coutinho, Falei de saber sofrer quando o adversário está melhor. Passa a ser inevitavelmente para um momento que tu sai atrás. Tem uma finalização que o Alisson fez a defesa do jogo, dava 0-0. Eu tenho muito claro isso, porque ainda era um momento que a gente ainda estava melhor. E aí tu tem que saber sofrer nesses momentos também. Então tem muito a crescer. Ô Paulo, ele citou ali, né, que o jornalista perguntou para ele se o respeito voltou, o campeão voltou. O campeão não voltou ainda. Seleção brasileira que vem de maus resultados. E vamos colocar em prática. Se o Tite tivesse chegado antes da Copa do Mundo de 2014, no lugar do Filipão. Depende, é aquela situação, né? Depende. O Filipão, o Dunga, né? Sim. Se viesse depois, antes dessa safra aí, de maus resultados, o Brasil também já não estava jogando o fino da bola, já estava meio contestado. Então, assim, ele veio agora para ser o salvador da pátria. E vou falar com você, os últimos jogos da seleção brasileira eu estava acompanhando, parecia que os jogadores não queriam jogar com o Dunga. São os mesmos jogadores que o Dunga tinha na mão. E agora eles estão mostrando mais trabalho com o Tite. Mas o Tite deu ânimo novo, o Tite aconselha o jogador. O Tite é professor, é papai. Né? Coloca todo mundo pra cima na seleção brasileira. E só quero saber que a seleção tá voando muito. E continue jogando esse fim da bola. Partindo pra cima da seleção, de todos, e tem que for. Agora a gente tem que pegar a Alemanha e descontar também, né? Trazer ela aqui de novo no Mineirão aqui, né? E colocar ela pelo menos 10 aí. Não, aí tá beleza, aí já tá explicado. Mas é bacana ver o Tite na seleção brasileira, a gente torcia, o Tite ganhou o Libertadores da América, ganhou o Mundial de Clubes pelo Corinthians. Sim. Tomara que ele traga essa Copa do Mundo. Tem muita bagagem, né? Tomara que traga essa Copa do Mundo de 2018. E a seleção brasileira tem 98% de chance de ir pra Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Só se cair um raio aqui para não ir, né? Mas e a Argentina tem 36% de ir. Mas então vai. A Argentina vai. Mas a Argentina, ela sempre se surpreende. Sim. Sempre surpreende e não fica de fora. Não. Sim. E o Brasil joga agora quinta-feira contra o Peru
à 00h15, vai jogar à meia-noite, Paulo. Jogo ameno também, né? Brasil. Meia-noite, Brasil da meia-noite, hein? Brasil da meia-noite. Todo mundo fica ligado, então, aí nessa antes partida. de despedir, o Cruzeiro joga quarta-feira, 9h da noite, contra a equipe do Sport, na Ilha do Retiro. O América enfrenta o Flamengo na Arena Independência, às 9h da noite também. E o Atlético enfrenta a equipe do Palmeiras no Independência também, às 9h15 da noite também. Bom, muito bem. Nós temos informações também referente ao Democrata aqui, Sim, sobre as especulações para a presidência. Ainda tá naquele negócio, as eleições para presidente do Democrata no dia 10 de dezembro ainda. Parece que é o Conselho que decide quem vai ser o presidente. Até então tem que buscar mais informações. Teria sido o Jaime, mas se caso o Jaime não ser o candidato à presidência democrata, assume o presidente do Conselho, que até então a gente também vai buscar informação quem foi o presidente do Conselho, que teve as eleições na última sexta-feira, a gente vai buscar quem foi o presidente do Democrata, do Conselho do Democrata. De toda forma, a gente vai estar aqui torcendo, né, para que o Democrata possa fazer, volte a ser o Democrata. Né, possa fazer uma diretoria de responsabilidade. Sim. E que o represente da melhor maneira possível. Né, claro. Guilherme? Sim, tá certo? Mesmo. Parabéns, muito obrigado, tá? Olha, gente, você que vai curtir o seu feriado, continue curtindo aí. Paz, amor, muita reflexão aí. Olha, se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Curte bem o feriado aí. E nós voltaremos na quarta-feira, tá ok? Bom feriado para todo mundo. Um forte abraço. Continue com a gente. Tchau, tchau.